Êxodo capítulo 9. Disse Yahvé a Moisés: Vai ter com Faraó e diz-lhe: Assim fala Yahvé, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os rebanhos que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. E Yahvé separará os rebanhos de Israel dos rebanhos dos egípcios, e nada perecerá do que pertence aos israelitas. E Yahvé fixou o tempo, dizendo: Amanhã Yahvé fará isso no país. No dia seguinte fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos israelitas. E Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum animal sequer. O coração de Faraó, porém, obstinou-se e não deixou o povo partir. Disse Yahvé a Moisés e Arão: Apanha mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a lance para o ar, diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará nos homens e nos animais tumores que se arrebentarão em úlceras por toda a terra do Egito. Eles apanharam cinza de ferro e apresentaram-se a Faraó, e Moisés lançou-as para o ar. E os homens e os animais ficaram cobertos de tumores que se arrebentaram em úlceras. Os magos não podiam manter-se de pé diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Todavia Yahvé endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como Yahvé havia dito a Moisés. Disse Yahvé a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e apresenta-te a Faraó, e lhe dirás: Assim fala Yahvé, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo partir, para que me sirva, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus servos e contra o teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e o teu povo com peste, terias desaparecido da terra. Entretanto, foi precisamente por isso que te conservei de pé, para fazer-te ver o meu povo, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado, até hoje. Agora, pois manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem à casa, ao cair sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Aqueles dentre os servos de Faraó que temeram a palavra de Yahvé, apressaram-se em fazer entrar para as casas de seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não puserem no coração a palavra de Yahvé, deixarão ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Yahvé a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuvas de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo da terra do Egito. Moisés estendeu a sua vara para o céu, e Yahvé enviou trovões e chuvas de pedras, e desceu fogo sobre a terra,
e Yahvé fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Havia chuva de pedras e fogo misturado com chuvas de pedras. Era tão forte que nunca houve igual em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A chuva de pedras feriu em toda a terra do Egito tudo que estava nos campos, desde os homens até os animais. Feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Jéssem, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei, e Yahvé é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahvé, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahvé, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedra para que saibas que a terra é de Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus servos, eu sei que ainda não temeis a Yahvé, Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho estava em flor. O trigo e o centeio, porém, não sofreram dano, porque eram serôdios. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos para Yahvé. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Faraó, porém, vendo que tinham cessado as chuvas, as pedras e os trovões, continuou a pecar e a endurecer o seu coração, ele e os seus servos. O coração de Faraó se endureceu. Ele não deixou partir os israelitas como Yahvé havia dito a Moisés.